A terceira temporada de Alice in Borderland é uma porcaria e a culpa é sua! Alô, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e mais uma vez, Mais uma vez a Manuela tem razão. O problema é que ninguém me dá ouvido. Se vocês me dessem mais atenção, o mundo mudava. Terminei a terceira temporada de Alice in Borderland e apesar de não ser tão ruim quanto o final de S-Line, mas aí só se fosse pro nosso olho cair da cara de tanto sangrar, Apesar disso, não é o que a gente estava esperando, Afinal de contas, Alice in Borderland é uma série impecável. Pra ter um final meia boca desse, e ainda um final que nem precisava, porque já tava finalizado, esse vídeo aqui, não sei se você já entendeu, mas vai ter spoiler, tá? De tudinho. Que meu objetivo aqui é reclamar com quem já assistiu e também ajudar quem ainda não assistiu a não assistir. A tirar da sua lista não precisa não. Mas se você quiser tentar a sorte mesmo assim e não gosta de spoiler, aí já pode parar esse vídeo. Você volta aqui depois de você assistir pra reclamar, porque você também não vai gostar. Nessa terceira temporada de Alice in Borderland, a gente vai ver o Arisu e a Usagi voltando pra dentro de Borderland. E como é que eles fazem isso? Boa pergunta. A Usagi vai ser passada pra trás por um cara chamado Ryuji. E esse personagem é tão mal desenvolvido, é tão sem profundidade, que a gente acaba ficando com mais raiva dele do que do Niragi. E o Niragi era um agressor. Mas ele tinha profundidade, a história dele tocava a gente de alguma forma. Com o Ryuji, não. E é isso que acontece mesmo. Quando você tem um personagem superficial, os seus sentimentos por ele também vão ser superficiais. A Usagi sente muita falta do pai dela, que a gente lembra, ele morreu de uma forma meio misteriosa. A gente não sabe se ele sofreu um acidente ou se ele se desviveu. E esse Ryuji vem com a conversinha de que ela vai conseguir ver o pai dela novamente se ela passar por um experimento com ele, se ela usar junto com ele uma droga e os dois tiverem uma experiência de quase morte. E uma experiência de quase morte é o que a gente viu no fim da segunda temporada, que levou toda aquela galera pra dentro de Borderland. Porque Borderland é o quê? A fronteira do mundo espiritual, a fronteira entre a vida e a morte. O Arisu fica sabendo que foi isso que aconteceu com a Usagi, que a Usagi agora tá em coma, sujeito morrer porque foi tomar um tóxico, não é mesmo? A malucona. E aí ele faz a mesma coisa, Procura lá uma droga, toma, passa por uma experiência de quase morte e entra em Borderland atrás da esposa. Ai, gente, os dois se casaram, vocês acreditam? Tão bonitinho! Quando o Arisu chega lá, ele percebe que ele não vai jogar novamente os jogos de Aiza 10 e depois Valete Dame Rei. Não, ele tá jogando uma série de jogos pré-determinados. Ele não tem mais como escolher para onde ir dentro da Tóquio de Borderland. Ele tem que seguir uma linha de jogos, o que até faz sentido, porque afinal são os jogos do Coringa e não das outras cartas. O que não faz sentido é que a gente vê que ali nos jogadores que estão jogando os jogos do Coringa, nem todos passaram pelos outros jogos, nem todos estiveram anteriormente em Borderland e jogaram de Aiza 10 Valete Dame Rei. É aí que fica a pergunta, por que que aqueles jogadores não estão jogando os outros jogos? Por que que o mundo de Borderland mudou, inclusive para eles? Sendo que assim, eles não tentaram ir para Borderland uma segunda vez. Eu até entendo que o Arisu e a Usagi e outros jogadores que estão ali pela segunda vez deveriam ter que jogar jogos ainda piores, ainda mais violentos, porque isso seria uma punição. Afinal de contas, eles passaram por uma experiência de quase morte quando teve aquela tragédia e conseguiram viver, sobreviveram, e aí, ao invés deles darem valor à vida dali em diante, eles meio que banalizaram, que abriram mão daquilo e novamente buscaram entrar na fronteira entre a vida e a morte. Colocaram suas vidas em risco para isso. E existem outros personagens que têm algumas similaridades, como alguém que tentou se desviver ou alguém que usava drogas e teve uma overdose. Essas pessoas foram pessoas que
se colocaram em risco, que brincaram com a própria vida. Então faz sentido elas estarem ali sendo punidas. Só fazer um parêntese aqui, é óbvio que eu não acho que pessoas que tentam se desviver, elas brincam com a vida ou não dão valor à vida, é uma questão muito mais profunda que tem a ver com saúde mental. Mas a gente sabe que às vezes as histórias têm essa abordagem da pessoa que estava em uma depressão e tentou a não existência, ela acaba sendo punida ou ela acaba tendo meio que um tratamento de choque para ela aprender a dar valor à vida. No mundo real eu não acho que é a melhor abordagem, mas a gente sabe que tem muitas histórias que vão por essa linha. Fecha parênteses. Só que aí a gente vê que não é isso, porque existem outros personagens, como o casal de irmãos, que sofreu um acidente de carro, ou a mulher que era espancada pelo próprio marido. Essas pessoas não brincaram com a vida, não botaram a vida delas em risco. Então por que diabos o país não dá para essas pessoas os mesmos jogos que foram dados lá atrás na primeira e na segunda temporada para os outros habitantes, visitantes de Borderlands? Isso não é explicado e isso precisa ser explicado, porque é o mínimo, gente. A gente precisa entender qual é a lógica daquele país. Quem controla o jogo agora é o Sunato e o Oak, que a gente conheceu lá na segunda temporada. Porque eles dois, só Deus sabe, porque afinal de contas, várias pessoas continuaram, depois dos jogos de Valete Dame Rei, várias pessoas continuaram em Borderlands como cidadãos. Por que exatamente esses dois? Não sei. E na verdade, nem são os dois. É só o Sunato, porque o Oak, ele aparece de vez em quando, fala alguma besteira e vai embora. Ele faz melhor o papel de gato da Alice do que o próprio Xixia da primeira e segunda temporada, que de fato era inspirado no gato de Alice. Inclusive, tá aí mais um defeito dessa temporada. Nenhum dos personagens apresentados pra gente são personagens de Alice em Borderlands, ou melhor, são personagens de Alice no País das Maravilhas. Porque na primeira e na segunda temporada, essa ligação de Arisu em Borderlands e Alice no País das Maravilhas é muito forte. Afinal, o Arisu é a Alice, a Usagi é o coelho. E vários outros personagens a gente consegue descobrir quem são. Aqui ninguém é nada não, tá? São só personagens mesmo de Arisu em Borderlands que foram parar lá em Borderlands por inúmeros motivos. E por algum motivo também, o Sunato desenvolveu uma tara, tá? Uma sanha para fazer o Arisu voltar para dentro de Borderlands e se transformar em um cidadão. Por quê? Ninguém sabe. E a maioria das coisas, ninguém sabe, não vai ser explicado. E tem muito mais o que contar? Na verdade não, porque aí passam alguns jogos que a gente não sabe quantos são. Eu também não me dei o trabalho de contar, porque não é de 1 a 10. Não é Valete Dame Rei, tanto faz. São jogos de Coringa. Talvez 6? Round 6? Olha só que loucura. Talvez não. Conta lá você e depois você me conta quantos são. Mas não muda nada. Quando chega o último jogo, aí eles descobrem quem são as pessoas que ganharam o jogo e que vão poder voltar pra casa. O Arisu perde o jogo, mas como ele escolheu perder o jogo, então ele ganhou o jogo. Ele é o Coringa. Mas ele é o Coringa? Não, ele não é o Coringa. Porque aí aparece o líder do jogo, que também não é o líder do jogo, pra falar pro Arisu que ele é o Coringa e ele não é o Coringa. Sim, é essa zorra que você entendeu. E não entendeu ao mesmo tempo. A lição de moral de Alice em Borderlands 3 é boa? É boa. A lição de moral é que a gente tem que dar valor à vida. Que a vida sempre vai ser difícil. Tá bom, para 1% da população eles vão viver na gaita, mas assim, 99% da população vai ter uma vida difícil, vai ter uma vida cheia de provações, cheia de obstáculos, mas que só vivendo que a gente também tem chance de ter bons momentos, de conhecer boas pessoas, de saber o que é a alegria, o que é o amor, o que é a amizade, o que é a felicidade. Se a gente escolher a morte é um grande nada. Então, vai doer, a gente vai se sentir triste, a gente vai se sentir mal? Não, não vai, mas a gente não vai sentir nada. Não vai acontecer mais nada. Acabou. E no fim das contas, todo mundo vai morrer. A gente sempre vai encontrar a morte. Então, por que a gente vai querer encontrar a morte mais cedo? Por que a gente vai focar na morte se a gente pode focar nas boas coisas da vida? Esta é a lição de moral. Esta é a mensagem do He-Man aparecendo no final de Alice in Borderlands 3. E essa é a temporada. E é uma grande porcaria? Ai, sim, gente, porque assim, é uma mensagem boa, é uma mensagem muito boa, mas ela precisa ser bem desenvolvida para não virar um grande clichê. Além disso, eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens. Eu gosto do Arisu e da Usagi, porque eu já conhecia eles de antes. Se eles fossem dois novos personagens também, eu não tinha me conectado com absolutamente ninguém. Vocês sabem que eu choro até com propaganda de manteiga. Eu passei 6 episódios sem soltar
uma lágrima, com gente explodindo na minha frente e eu não estava nem aí. Sabe quando eu fui chorar? Nos 2 últimos minutos do último episódio de Alice in Borderland 3. Por quê? Porque aparecem os personagens da primeira e da segunda temporada. E me emocionou ver que eles tinham conseguido seguir a vida. Eu tô só pensando neles agora e eu já tô sentindo o meu nariz, ó, aqui na parte do olho já dá aquela puxadinha da lágrima. Porque esses personagens foram profundos. Esses personagens me tocaram. Agora, os da terceira temporada? E por que a culpa é sua? A culpa é sua e de todo mundo que pediu uma terceira temporada. Porque parece que as pessoas não sabem como funciona o mundo moderno. A internet não é um muro das lamentações para você ficar colocando ali todas as suas frustrações. Se a gente coloca muito um desejo para fora, quer muito alguma coisa e essa coisa é um produto, esse produto vai acontecer. Então, muito obrigada a você que pediu aí uma terceira temporada. Muito obrigada a você que fica pedindo temporada de drama. É nisso que dá. Pega uma história boa e fica uma porcaria. E olha que o Japão tá mais acostumado a fazer temporada, né? Ainda bem que isso aqui é dorama japonês, porque se isso aqui fosse um drama coreano da galera que tá acostumada a só fazer 16 episódios, uma temporada só, do nada quebrando isso aqui em 3 sem precisar, nossa, mas tinha saído uma porcaria de verdade. Aí sim ia ser o final de S-Line. Uma decepção pra uma série impecável. Um final nota 6 deu pra passar e olhe lá? Não, é muita decepção. E é isso, me conta aqui embaixo se você também tá decepcionado com Alice in Borderland 3. Eu acho que tá, né? Que quase ninguém tá falando dessa história. Nem a Netflix tá querendo dar spoiler de Alice in Borderland. Olha que ela tem orgulho de ficar dando spoiler das séries boas dela, né? Acho que até ela assistiu e falou, vou fingir que nunca existiu. Mas desejo tudo de bom, né? Óbvio, pro elenco de Alice, porque ator bom não faz milagre em roteiro capenga, mas também pro senhor Shinsuke, Sato Shinsuke, que é o diretor e roteirista. Acontece, meu filho, às vezes a gente não acordou inspirado, né? Às vezes a gente escreve um negócio ali meio de qualquer jeito mesmo. Acontece. No próximo, o senhor se dedica mais, que vai dar tudo certo na sua vida. Um beijo pro senhor, um beijo pra toda a família e pro elenco também. Agora, aqui do lado, eu vou deixar pra você o quê? As resenhas de Alice in Borderland 1 e 2, pra você ver que são obras muito superiores, resenhas muito melhores do que Alice in Borderland 3, né? E olha que eu me dediquei nisso daqui, mas o que eu posso fazer? Se a única coisa que esse drama me inspirou foi reclamar. Clica lá que eu já tô te esperando nos vídeos. Um beijo pra vocês e tchau!